Vamos mergulhar numa história fascinante sobre como um legado literário gigantesco foi quase que por design totalmente transformado depois da morte da sua autora. Todos eles são escrituras para mim. Olha só que declaração forte. Ela foi feita uma década depois da morte da líder religiosa Ellen White e resume perfeitamente a transformação que a gente vai explorar aqui. Como os escritos de uma única pessoa passaram a ser vistos como se fossem a própria escritura sagrada. E para a gente entender o tamanho do desafio, primeiro é preciso entender a escala. Estamos falando de mais de 100 mil páginas. Imagina só, tudo escrito por uma pessoa só. Um volume de trabalho monumental que, depois da morte dela, precisava de alguma organização. E isso nos leva à grande questão, né? Como é que um conjunto de textos vira escritura sagrada? Isso não acontece do dia para a noite, é um processo, e a gente vai desvendar aqui os passos que foram dados nesse caso específico. Ok, primeiro ponto. A pena de uma profetisa. Para entender o que aconteceu depois, a gente precisa ver como as coisas funcionavam quando Ellen White ainda estava viva e tinha a palavra final sobre a própria obra. Em vida, Ellen White era uma autora super prolífica, com livros, artigos, cartas, mas o mais importante é que ela era a editora e guardiã da sua própria obra. Ninguém mexia sem o aval dela. Ela revisava, compilava e, como dá para ver aqui, mantinha controle total, decidindo o que entrava ou não no seu cânone oficial. Agora, a segunda parte. O problema póstumo. O que acontece quando essa única voz que controla tudo se cala? A morte de Ellen White, em 1915, criou um vácuo de poder e deixou o legado dela num verdadeiro limbo. Esse slide aqui mostra o contraste de forma bem clara. De um lado, enquanto ela estava viva, a autoridade era centralizada e indiscutível. Do outro, depois da morte dela, surge um vácuo. Quem teria o direito de compilar e principalmente interpretar todo aquele material? Isso acabou gerando um baita conflito entre os curadores que ela mesma tinha deixado e outras pessoas que queriam usar a obra dela de jeitos diferentes. Parte 3. Defendendo o divino. Então, como é que se resolvia esse problema de autoridade? A primeira solução foi focar em solidificar o lado sobrenatural da obra dela, ou seja, partir para a defesa do legado. A gente precisa lembrar do clima da época, início dos anos 1920. As crenças fundamentalistas estavam sendo muito desafiadas pelo ceticismo moderno, e surgiram ataques diretos à credibilidade de Ellen White, questionando a própria ideia de que milagres e profetas poderiam existir no mundo moderno. A resposta para esses ataques veio na forma de um livro fundamental, Previsões Divinas Cumpridas. O autor, F.C. Gilbert, teve uma sacada brilhante. Em vez de entrar em debates teológicos super complexos, ele focou numa coisa muito mais poderosa: contar histórias de milagres. E aqui a gente vê exemplos dessa tática. Histórias como a da Bíblia pesada, a do dom recusado ou as suas visões astronômicas, todas foram destacadas. Eram narrativas bem específicas, fáceis de lembrar e de recontar, feitas justamente para reforçar a ideia de que havia uma intervenção divina na obra dela. Mas é bem importante notar que essa abordagem não foi unânime. Líderes da própria igreja, como A.G. Daniels, ficaram preocupados. A citação aqui mostra bem o receio dele. Dar destaque demais para os milagres físicos podia acabar ofuscando a mensagem principal, fazendo as pessoas focarem mais na profetisa do que na Bíblia. Quarta parte. Compilando um cânone. Defender o lado sobrenatural foi a primeira solução. A segunda foi bem mais pragmática. Como embalar a autoridade daquela obra imensa e desorganizada para que ela se tornasse acessível por uma nova geração. Em 1923, foram lançadas 3 grandes compilações. Elas juntaram pela primeira vez os escritos de Ellen White sobre temas bem específicos, ministério, saúde, educação, e pegaram textos de fontes que antes eram super espalhadas e difíceis de achar. Mas a novidade não era só o conteúdo, não. O que realmente unia essas 3 compilações era uma escolha de design. Uma identidade visual muito poderosa e intencional para as obras póstumas dela, que ficou conhecida como estilo testemunho. E cada uma dessas escolhas foi muito bem pensada. Foi uma forma de embalar a autoridade. A cor marcante, o uso de papel de Bíblia, a encadernação flexível, os índices, tudo foi projetado para criar uma associação visual e funcional com a Bíblia. A mensagem era clara: esses livros pertencem ao lado da Bíblia, tanto na estante de casa quanto na hora do estudo. Quinta parte. Indexando a autoridade. Mas só compilar os livros não era suficiente para lidar com 100 mil páginas.
Eles precisavam de uma ferramenta definitiva para tornar todo aquele legado utilizável de forma rápida. E essa ferramenta foi o Índice Abrangente de 1926. Um projeto assim gigantesco, levou 6 anos para ficar pronto e foi, de longe, o projeto mais caro e significativo que a igreja fez na década seguinte à morte dela. Para se ter uma ideia do tamanho do investimento, o custo do projeto foi o equivalente ao salário de uma pessoa por 12 anos. Isso mostra a importância estratégica que deram para essa ferramenta. E o verdadeiro pulo do gato do índice era o procedimento que ele criava, que está ilustrado aqui. Passo 1. A pessoa lia um trecho da Bíblia. Passo 2. Consultava aquele versículo no índice. Passo 3. O índice apontava para o texto exato de Ellen White. E passo 4. Pronto. Ali estava a interpretação dela. A ferramenta acabou moldando o uso, posicionando os escritos de White com a lente principal para se entender as escrituras. E, mais uma vez, a forma física já era o argumento. Assim como as compilações, o índice foi projetado para parecer uma Bíblia. Quando colocados lado a lado, eles se equiparavam, reforçando visualmente a autoridade do índice como se fosse um texto sagrado. E aqui a gente chega no ponto central. A elevação dos escritos dela a um status de igualdade com a Bíblia não foi necessariamente uma conspiração. Foi a consequência, talvez não intencional, de uma série de soluções bem práticas para problemas reais. Defender, compilar, indexar. Cada passo, na prática, acabou construindo um novo cânone. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A pergunta que esse slide faz: que ferramentas hoje em dia moldam o que a gente vê como autoridade? Quais são os índices, as compilações e os designs de embalagem do nosso tempo? Dos algoritmos às interfaces que silenciosamente organizam o conhecimento e definem para nós o que é ou não uma fonte de verdade.